Oi, pessoal, vamos fazer a parte número 3, né, desta videoaula. Nesta parte, vou lembrar um pouco, né, sobre rectas em R2 ou R3, né? Como que nós vamos enxergar esses conjuntos, né, geometricamente visíveis, né? Todo mundo sabe o que uma recta é, pelo menos, se tu visualiza um objeto, tu diz, bom, é ou não é uma recta? Então, vamos fazer apresentações desses objetos geométricos em versões vetoriais e em um tipo de versões que se chamam uniparamétricas. Nós estudamos isso, mas eu vou lembrar. Então, olha só. O PDF diz assim: seja A um terno ordenado, uma matriz upla. Pronto, então é um ponto no espaço, em R3. Esse terno é diferente da origem de R3. Então, esse terno é qualquer 3 upla. Qualquer ponto no espaço. E se a L, né, a recta que passa por A e O. Nós sabemos que essa recta L, ela se enxerga, né, como o conjunto que tem como gerador A. Ou seja, nessa linha estarão todos os múltiplos escalares de A. Deixa eu te mostro como que se enxergaria isso geometricamente usando o GeoGebra. Então, vamos lá. Então, digamos que esse aqui é L, né? Ele passa pela origem do espaço. Estamos no espaço. Beleza? Aí eu fixei uma 3 upla em R3. Chamei de A. E nessa linha, né? Eu vou marcar pontos nessa linha. Ponto objeto aqui. Pac, 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 pac. Então, qualquer um desses pontos é da forma T vezes A. Ou seja, qualquer ponto dessa linha tem essa cara aqui. Ou seja, se são é um ponto no espaço e está nessa linha, quer dizer que existe um T real que multiplicado por A, o sea, que qualquer ponto dessa linha tem essa representação, o sea, tem essa cara. O sea, se Xson está nessa linha é porque Xson tem essa cara aqui, o sea, existe um T real que multiplicado com A, já sabemos como se multiplica um real por uma 3 cupla, te dará Xson. O sea, Xson teria essa cara. Beleza? Então, toda recta que passa pela origem do espaço, ela se enxerga, né, como o conjunto gerador de um ponto não nulo na recta. Beleza? Ok. Essa seria a representação uniparamétrica de uma linha. E por que uniparamétrica? Aqui o T, né, em matemática se chamaria o parâmetro da linha. Beleza? Então, sobre essa linha L, né, estão todos os pontos do espaço que são múltiplos escalares de A, no sentido de que todo ponto dessa linha se enxergaria como T real vezes A ponto do espaço que está nessa linha. Beleza? Então, esse seria, se L é essa linha, essa seria a fórmula uniparamétrica dessa linha. Beleza? Tendo como gerador a 3 upla A. Que quer dizer que um ponto do espaço não esteja nessa linha? Geometricamente, visualmente, por exemplo, esse pontinho K que eu peguei aí, não está nessa linha. Esse pontinho não descansa sobre essa linha, beleza? Então, algebricamente quer dizer que não existe um T real que multiplicado por A te dê esse K aqui, né? O sea, não há igualdade entre listas ordenadas. O sea, esse K nunca é da forma T vezes A. Beleza? É isso aí desde o ponto de vista algébrico. Mas desde o ponto de vista geométrico, dá para ver que esse K não está na linha. Beleza? Ok. Agora, como que se enxerga, né? Como que se enxergaria a versão vetorial dessa linha? A coisa que tu tem que fazer, eu vou tirar esses pontinhos aqui, eu vou tirar esse monte de pontinhos. Tá? Tiro, 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 tiro,
tiro, para que fique más limpio. Entonces, voy a tirar ese puntinho aquí, ese asinho ahí, voy a tirar. Entonces, ese A, né, eu posso enxergar esse A como a cabeça de um vetor. Qual vetor? Esse vetor ancorado aqui. Pac, pac. Então, vou colocar de outra cor, digamos esse aí. Então, seria, vamos chamar esse vetor, né, de U. Colocar maior. Então, o vetor U é o vetor que está aqui ancorado, ou seja, o P em O e cabeça em A. Beleza? Então, agora, né, eu posso dar uma outra cara para essa linha. A cara que eu vou fornecer para essa linha, né, é a cara vetorial, né? O que significa isso? Bom, agora eu vou enxergar, né, já não eu vou enxergar a linha como da seguinte forma. Nessa linha estão todos os vetores paralelos a U. Nessa linha estarão todos os vetores ancorados com cabeças na recta L. O sea, yo pego un punto aquí, digamos J, ¿no? O H. Opa, ¿qué yo fiz? No, entonces, ahí sabe que estaba activado ese negocio ahí. Estaba activado. Yo coloqué, vamos a colocar I. No, ese I no. Coloca un puntinho aquí. Punto objeto, coloco. Então, estou falando, né, que agora eu vou apresentar outra versão dele, né, dessa mesma linha, mas agora, né, considerando, ou seja, uma versão que se chama a versão vetorial. Agora eu vou pensar nesse vetor 1, né, que está ancorado e que tem a cabeça o gerador da linha, né? E agora eu vou pensar, né, na linha como sendo que o conjunto de todos os vetores, né, que estão deitados em A. Ou seja, a linha é o conjunto de pontos que são cabeças de vetores, né, que descansam sobre a linha. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, não é um pontinho que está na linha. Por quê? Porque esse pontinho é cabeça desse vetor aqui. Ó. E esse vetor não descansa sobre a linha. Então, podemos considerar a linha L que passa pela origem, né, como um conjunto de pontos que são cabeças de vetores, né, que descansam sobre a linha. Nesse caso, né, aí eu vejo a linha L, se L é essa linha preta, né, L, eu vejo como esse conjunto aqui, que chamaremos de o generado de U. E nesse conjunto estariam todos os vetores paralelos ao vetor U. Então, pronto. Essa seria a versão vetorial da linha, né? Então, temos a versão uniparamétrica e temos a versão vetorial de uma linha que passa pela origem. Então, beleza. Na versão uniparamétrica, dada a linha, a receita é pega um ponto no nulo da linha, sabe? Digamos que A. Então, nessa versão, todo ponto da linha se enxerga como que? Como um múltiplo escalar do pontinho A. Na versão vetorial, né? A, tu enxerga como a cabeça de um vetor, esse aqui é U, e agora tu enxerga os pontos da linha como sendo que o conjunto dos pontos que são cabeças de vetores que descansam sobre a linha. Por exemplo, esse pontinho aqui. É um ponto da linha? Sim. Por quê? Ah, porque esse aí é a cabeça de um vetor que descansa sobre a linha. Viu? Pac, pac. Então, tu tá enxergando, dá para enxergar que esse pontinho está na linha. Por quê? Porque ele é cabeça de um vetor que descansa sobre a linha. Mas, e se eu não enxergo e a pergunta é essa mesma, mas eu não estou enxergando, como é que provo? Tu teria que provar que esse vetor aqui que estou considerando, vou colocar outra cor aqui,
es de fato un vector paralelo a ese vector aquí. Entonces ya no sabemos, ¿no?, cómo probar desde un punto de vista algébrico si dos vectores dados, ¿no?, son paralelos o no. Entonces existen dos versiones, ¿no?, para esa misma línea, a versión uniparamétrica y a versión, ¿no?, vectorial. En una de esas versiones, ¿no?, todo punto de la línea se enxerga ¿qué?, como múltiplo escalar de un gerador de la línea. Y en la otra, esos mismos puntos se enxergan como ¿qué?, como cabezas de vectores que descansan sobre la línea. Y eso que está contido, ¿no?, no PDF. Eso aquí es o slide número 1. Y en el slide número 2, ¿no?, te explico a versión vectorial de la línea. Entonces, por ejemplo, en esa ahí yo te presento, por ejemplo, un punto que no está en la línea. Entonces, ese puntinho aquí es claro, ¿no?, que no está sobre la línea. Ahora, en la versión vectorial también es claro que ese puntinho aquí es cabeza de un vector que no descansa sobre la línea, porque ese vector aquí, UP, está en la línea, porém a cabeza no está. Beleza? A cabeza no está. Então, por exemplo, na figura abaixo mostrada, explique por que os vetores estão no gerado de U. Por outro lado, a pergunta é: está o vetor E no gerado de U? Então, por exemplo, aqui, ó, U é esse vetor aqui, que está em roxo, né? E a partir de U, eu começo a gerar vetores que descansam sobre U. Esses vetores gerados pela multiplicação de U por um escalar son ¿qué? Son vectores paralelos. Por ejemplo, si yo multiplico U por 0, yo apagué un vector. Si yo multiplico U por 1, yo tengo un mismo vector. Si yo multiplico U por un real mayor do que 1, yo comienzo a esticar un vector. Si eu multiplico U por un real entre 0 y 1, yo estico o vector. Si yo multiplico o vector por un número real entre menos 1 y 0, eu estico o vetor e mudo o sentido dele. Se eu multiplico U por um número real menor do que menos 1, eu estico o vetor, porém mudo o sentido que ele tinha. Então, dessa forma, eu consigo preencher a linha, né? Com quê? Com vetores que descansam sobre ele. E no desenho se enxerga facilmente que V é paralelo a U e, portanto, está no gerado. W também é paralelo a U e, portanto, está no gerado de U. Agora, esse vetor aqui já não está no gerado de U. Ou seja, não existe um real que multiplicado por U te dê E, porque nós sabemos qual é o efeito de multiplicar U por reais. Ou estica, ou comprime, ou estica e muda o sentido, ou comprime e muda o sentido. E esse vetor aqui jamais se consigue, ¿no?, la multiplicación de U por un real. Por tanto, E decimos que no está no gerado de U. Os outros sí están. A mesma coisa aqui, né, nesse desenho que se mostra, se enxergará claramente que se resolve essa pergunta aí. Explique usando pelo menos 3 raciocínios diferentes se os vetores V estrela, W estrela, E estrela e F estrela mostrados na figura estão no gerado do vetor de U. 3 raciocínios diferentes, né? Um desses raciocínios poderia ser, por exemplo, calculando o ângulo entre dois vetores. Por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou marcar, esse ângulo aqui é o ângulo, né, θ, digamos, entre o vetor E e o vetor U. É claro, né, que esse ângulo aí é claro pelo desenho, né? Se tudo está certo, né, com nossos olhos, que o ângulo não é nem 0 radianos,
ni pi radianos, que seria a condição suficiente, né, para o paralelismo desses vetores. Então, aí a marca, né, a tatuagem, a marca que θ deixa, implica que esses dois, U e E, não sejam paralelos e, portanto, E não está no gerado de U. O mesmo vale para U e V estrela e o mesmo vale para U e W estrela, né? Se raciocinias a través do ángulo entre vetores, se conclui que esos vetores no son paralelos y por tanto no V estrela, ni V estrela, ni W estrela estarían no gerado de U. Beleza? Outro conceito importante, né, que precisamos entender é o conceito de rectas paralelas. Pelo menos no plano, né, temos um critério para determinar quando duas rectas dadas são paralelas. O que acontece no espaço? Então, vamos lá. Então, fixemos quatro ternos ordenados em R3. Digamos A, B, C e D. Todos distintos. Então, fixa quatro ternos ordenados. Eu irei usar as letras A, B, C e D. Todos distintos. Esse símbolo aqui indica a linha que passa por AB. Y ese símbolo aquí indica la línea que pasa por CD. Entonces diremos que esas dos líneas LAB y LCD son paralelas. O que indicamos por ese símbolo aquí. Sí, solamente sí. Ese vector aquí, ¿no? Ese vector aquí y ese vector aquí son paralelos. Lembra que ese vector aquí se construye como. De aquí a poco te muestro un diseño y te digo que ese vector es pelo menos geométricamente. Y ese vector, mira aquí, cabeza, P, cabeza, P. ¿Cómo así? Vamos lá. Então, olha só. Aqui está a recta que passa por C e D, né? Aqui C, aqui D, né? E eu construí um vetor com P em C e cabeça em D. E aqui eu construí um vetor com P em A e cabeça B. Beleza? Então, por exemplo, nesse caso, eu construí... tú tienes 4 puntos. Los puntos que yo di eran A, B, C y D. Todos distintos. Todos distintos. Ahora, como D y C son puntos distintos, pasa una única línea por ellos. Y como A y B son distintos, pasa una única línea por ellos. Entonces, yo quiero determinar si esas dos líneas son paralelas. Y a definición que tú forneciendo es, tú identificas dos líneas paralelas a través de un criterio geométrico. ¿Cuál criterio? Construyen los dos vectores libres que los 4 puntos determinan. ¿Cómo así? Ese puntinho aquí y ese puntinho aquí determinan un vector libre. ¿Cuál? Ese aquí. Bueno, libre porque, bueno, libre, está libre. Aí eu pego um vetor. Aí eu marco outro vetor aqui. Também, né? A, B. Então, a partir desses vetores, eu decidiria se as rectas dadas são paralelas. Então, o que tu vai fazer? Tu construi uma cópia dessa aqui e ancora ela. Tu construi uma cópia desse vetor e ancora. Aqui está. Agora, construa uma cópia desse vetor e ancore-o. Se as cópias construídas desses vetores, respectivamente, são paralelas, então tu dizes que as rectas dadas são paralelas. Beleza? Então, tu tens duas linhas em R3. Pega dois pontos sobre ambas linhas. Construye, né, vetores, né, sobre essas linhas, que descansen sobre essas linhas. Aqui tem um vetor que está descansando sobre el LCD e aqui está outro vetor que está descansando. Se os vetores ambos são livres, ancore-os. Se estão ancorados, deixa assim. Então, se os vetores ancorados são paralelos desses vetores, né,
Então, tu dizes que as rectas são paralelas. Esse seria o critério, né, de paralelismo. Beleza? Então, agora, né, a partir dessa definição de rectas paralelas, eu vou construir a versão vetorial de uma linha que não passa pela origem. Como assim? Então, deixa eu te mostrar aqui. Tu tá no R3. Nós já sabemos a versão vetorial e paramétrica de uma linha que passa pela origem. Mas, e se a linha não passa pela origem? Digamos que tem uma linha aqui, né? E essa linha não passa pela origem. Isso aqui está O. Digamos que essa linha passa por um ponto P. Beleza? Então, a linha não passa pela origem. Beleza? Então, como que nós construímos, né, a versão vetorial dele? Como que a gente, o que a gente faz? Então, a ideia é que, bom, sejam P e Q ternos distintos em R3 e seja L a recta que passa por eles. Então, vamos lá. Então, aqui tu tens dois pontos. O ponto P, o ponto Q, né? E por esses dois pontos passa uma linha. Beleza? Ok. Suponhamos que essa linha não passa por O. É uma linha que não passa pela origem. Essa linha L, né? É paralela a essa linha aqui, L barra. Quem é L barra? A linha cujo vetor gerador é esse aqui. Como assim? Então, olha só, olha aqui a construção. Eu vou pegar, né? Esses dois pontinhos, como são distintos, eles determinam uma seta. Qual seta? Por exemplo, essa aqui. E agora eu vou construir uma cópia desse vetor. Eu vou ancorar essa cópia. Então, levo aqui, trago aqui, ancoro ela, aqui em 1. E isso aqui é a cabeça, né? É a cabeça Q menos P. Esse seria U. U é o vetor, né? Ancorado, cuja cabeça é a diferença entre Q com P. Beleza? Então, por esse ponto e esse ponto passa uma linha que chamei de L barra. Agora, L e L barra, né, são paralelas, pelo critério que eu disse, né, de rectas paralelas. Esse vetor aqui, resulta que, quando tu ancora ela, né, pelo critério, L y L baja son paralelas. ¿Por qué? Porque O que menos P es paralelo a O que menos P. Lembra que todo vector es paralelo a sí mismo y por tanto las líneas son paralelas. Entonces, o que estoy falando para ti? Oh, olha, si tú tienes una línea en R3 que no pasa por O, tú vas a construir una copia de esa línea. Una copia de esa línea pasando por una copia, en este caso es una línea que es paralela a la línea dada. Entonces, tú tienes una línea que no pasa por O, parece que tú pegas ella, ¿no? Y traes ella rígidamente sin dobrar. Traes ella pasando por la origen. En ese caso, tú construyes una copia de ella, pasando por la origen. Una vez que tú haces eso, ¿no? Dá para construir a versão, né, uniparamétrica da recta L. Como que tu vai construir isso aí? Como que são os pontos de L, né? Com essa recta L acima, se diz que é uma translação rígida, né, da linha L barra. Então, tu pode considerar que essa linha essa linha L, né, é como se fosse a translação dessa linha aqui. Ou
tu puedes considerar L baja como sendo a cópia dessa aqui que passa pela origem, beleza? Ok. Então agora qual é a estratégia? Vamos definir os pontos dele. Como que são esses pontos? Qual é a cara que esses pontos têm? O que quer dizer que um ponto do espaço esteja em L? Então vamos lá. Um xisón. Xisón está en L. ¿Qué quiere decir que xisón está en L? Bom, si xisón está en L, quiere decir que existe un T real, tal que xisón é que é desta forma. É desta forma. Se tu não enxerga isso, né? Eu te explico que aí está escondido, né, a suma vetorial, ou seja, xisão tem que ser a cabeça de um vetor que se escreva como a suma vetorial de algum múltiplo escalar desse aqui com P. Ou seja, se xisão está em L, é porque ele é cabeça de um vetor que é suma vetorial de P com algum múltiplo escalar desse cara aqui. Lembra que os múltiplos escalares desse vetor aqui, digamos que U, eles todos descansam sobre a linha L baja. E a ideia é que, por exemplo, esse vetor aqui, esse pontinho aqui, Y, ele está na linha. Geometricamente tem uma explicação para isso? Sim, porque olha aqui, olha aqui. Se eu pego uma cópia de P e trago aqui, opa, vamos fazer a maracutaia. Aqui eu pego uma cópia desse aqui. Digamos que esse P. Esse pontinho aqui é A mais P. Ou seja, a suma vetorial desse vetor com esse vetor. Então, esse pontinho aí é a cabeça desse vetor aqui. E dessa forma, né? Através de sumas vetoriais de P com múltiplos escalares de U, eu construo, né, pontos da linha. E esses pontos da linha L eu os enxergo, né, como cabeças de vetores, né, que são sumas vetoriais desses vetores, né? Então, todo ponto da linha L, né, é a cabeça de um vetor que se escreve como suma vetorial de P com múltiplos escalares de U. E nisso consiste, né? Essa seria a versão uniparamétrica de uma linha, né, em R3, já seja uma linha que passa por O ou já seja uma linha que não passa pela origem. E é isso, né? Muito obrigado.